Capítulo 13: Jesus e Revolução. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. Quando verbalizava o que lhe vai ao íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em esgar noutro instante, e a gentileza transmuda-se em agressividade. Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Jesus, por ser homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de circunlóquios, nem de evasões. Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez, repetidas vezes, inclusive com sacerdotes que lhe indagaram quem era o seu próximo, narrando-lhe a parábola do bom samaritano e obrigando-o, pela lógica, à conclusão. Igualmente, aplicou o método com aqueles que lhe inquiriam se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda e indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava os medicamentos usuais ou outros de complicadas fórmulas. Não transferia para seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade e dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Jamais se lhes impôs. Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhe o campo, o espaço onde agirá. É certo que beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante, a sós por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes a seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato, que os deveria dar. A obra era geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada.
Os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções, revoluciona-te rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Esse finalzinho eu achei bem bacana e bem a ver com a gente, né? Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Isso é uma verdade, porque cada um aqui, quando vem com a ideia de se unir a um grupo para curar o universo. Mas nós somos os pacientes principais desse encontro. Os que primeiro recebem a graça do amor, da bondade, da compreensão, da misericórdia. E com esse tratamento que a gente recebe, a gente se modifica e entrega a mesma coisa ao nosso redor. Então, achei esse pedacinho assim tão intimamente ligado com a gente que me deixa muito feliz. Silvio, eu também, enquanto estava lendo, também reconheci muito do nosso grupo e da nossa trajetória nessas palavras. E pegando um pouquinho acima, tem essa frase que também me tocou bastante, que é: se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por esse sublime psicoterapeuta. E isso é tão importante porque às vezes a gente fica no meio de problemas e a vida, né? E é um corre-corre, é uma agitação, e a gente se sente um pouco cego. E tem momentos que a gente precisa parar mesmo e se reconectar, né? Olhar para dentro da gente, restabelecer essa conexão com Deus, é, e escutar um pouco, né? Ficar um pouco em silêncio nesse estado de prece, para que a gente consiga se comunicar melhor com ele, né? Sem ter as interferências do mundo externo, sem ter essa confusão toda e conseguir ter uma comunicação mais limpa, mais direta. Aqui, e nesse mesmo sentido, né, ele me impactou bastante essa passagem na qual ela diz: oferecia a contribuição do primeiro passo, os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. Então, a gente percebe, né, o convite do Cristo diariamente, né? E aí ele nos oferece essa contribuição, o apoio, todo o modelo, né? Agora, os demais passos, realmente, essa perseverança, o buscar, pertence a cada um. Então, essa consciência, ela
para mim é muito importante, porque ele também não tem pressa, né? Quando ele olha para a gente, ele já consegue ver a obra completa, ele vê muito além de quem a gente é hoje. Mas ele, nessa passagem, ela traz esse reforço dessa coragem, né, de seguir adiante e dar sempre os próximos passos nessa revolução interna, nessa renovação também a cada dia. Eu vejo muito, né, que a maioria desses textos, né, que nos estimulam a modificação, eles falam muito, né, da nossa reforma íntima, né, e cada um explora um aspecto específico de como isso se desenvolve, né? E esse fala muito, eu notei muito da coisa do cada um tem que cuidar do seu, mas nós estamos ali ao seu redor. A hora que você precisar balançar, fraquejar, você tem apoio. Então é uma reforma íntima que depende de cada um isoladamente, né, individualmente, mas que no fundo não é bem assim. Você tem que dar seus passos, mas qualquer fraquejada que você dá, você tem muito apoio ao seu redor. E eles estão sempre ali, não só Jesus, como os nossos mentores, os nossos familiares, os nossos amigos, eles estão sempre ao nosso redor, sempre que a gente precisa. Eles podem não fazer pela gente. Quer dizer, o que a gente tiver que fazer, a gente vai ter que fazer. Mas eles vão dar todo o apoio, vão oferecer todas as ferramentas, vão dar todos os subsídios que puderem, o tempo todo. Tem um ponto aqui no texto que eu achei bem bacana, quando ele coloca aqui sobre a forma como Jesus tratava com os sofredores. Aí ele colocava aqui, né, que ele não recorria aos sonhos, não administrava medicamentos, não transferia para os seus familiares o peso da culpa, não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes. E aí, ou seja, assim, várias das formas de cura atuais. E aí ele coloca aqui que, né, Jesus simplesmente amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência. Então, eu achei interessante essa parte da Joana, porque é como se ela tivesse mostrando para a gente que o futuro de toda a área de saúde vai ser ali toda a alquimia do amor. Então, quando ela colocava, né, ela vai mostrando que se tem atual que é maravilhoso dentro dessa nossa estrutura e fala assim, olha, aqui ele fazia de um jeito que essa é uma revolução e que a humanidade cada vez mais vai se aproximar dessa forma de psicoterapia, essa forma de terapia que é pelo amor. E eu achei interessante quando colocava aqui, amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes. Então aqui eu também vi muito esse aspecto de amar tanto que desperta aqueles campos mais amorosos que faz ele relembrar das potencialidades latentes, né? Ou seja, a redescobrir as potencialidades latentes. Então aí como uma forma de tratamento de saúde do futuro, né? Então, mais um aspecto aí do Jesus e a revolução. Você me lembrou, Ismael, o Ho Oponopono, né? Quando ele, quem inventou lá, não lembro os nomes,
ele pegava a ficha das pessoas que estavam, né, presas, alguma coisa, e começava a orar, né? E ele nem chegava a vê-los às vezes, mas só orando, né, por eles. Lembrou também o mentomagnetismo, né? Quando faz a irradiação no campo consciência alerta, despertando todas as memórias amorosas. E lembra também aqui o processo de irradiação, né? Essas técnicas amorosas, felizmente, estão cada vez mais disseminadas no nosso planeta e com vários nomes, mas com esse mesmo objetivo de despertar pelo amor as nossas potencialidades, né? O que há de melhor em nós. E lembra mesmo, gosto muito do Ho'oponopono também. É uma técnica havaiana, né? Eu pratico algumas vezes. Começamos um outro capítulo? Acredito que sim. Se alguém tiver mais um comentário. Então, vou continuar. Capítulo 4. Oi, claro. Quando eu pensei o seguinte, a gente falou muito da reforma íntima, né? E como que, na verdade, dentro de nós existe, já está o tesouro, né? A gente tem que ir tirando, né? Essas, vamos dizer assim, as cracas, né? A gente tem já dentro da gente isso. E aí eu me lembrei da oração de São Francisco, né? Quando ele fala de amar que ser amado, compreender que ser compreendido, porque, assim, quando a gente já compreende, quando a gente já ama, é tão maior que a gente não precisa, assim, quando eu comecei a entender isso, compreender que ser compreendido, eu entendi que quando eu compreendo, eu não preciso ser compreendido, né? Eu já estou bem, eu vejo o outro e eu já estou bem. Quando eu amo, né, é tão maior que eu não preciso de ser amado, assim, eu não, e porque a gente já está bem, né? Porque a gente já tirou essas cracas que a gente tem dentro da gente, né? Que impedem a gente de ver esse tesouro que somos nós, né? Vamos dizer assim, que está dentro da gente. E aí eu vejo essa reforma íntima assim, né? Da gente tirar essas coisas todas que a gente acha que traz de, sei lá, de séculos, né? Vamos nos colocando marcas, né? Que não deveríamos ter, e vamos vendo esse brilhante que a gente tem. E quando a gente vê esse brilhante, não é que a gente fique, né, egoísta ou se sentindo, mas a gente começa a ver de uma forma diferente o outro, né? E aí a gente compreende mais, e aí já não precisa mais ser compreendido. E é tão interessante porque a gente, pelo menos é o que eu vejo, é como a gente olha uma criança pequena, né? Quando a gente olha uma criança pequena, ela pode te chamar de feia, ela pode te chamar de qualquer jeito. Você não se machuca. Você ri, você olha para a criança pequenininha, ela ela faz algumas coisas assim, né, ou ela fala alguma coisa, e você acha divertido. Se for um adulto que fala a mesma coisa, você se sente ofendido, né, aquela coisa toda. Mas se a gente conseguisse olhar assim, né, com esse amor, né, seria tão interessante. É bacana mesmo, né? Eu estava vendo você falar isso, né?
puxando da oração de São Francisco e dessa coisa, né, que a gente já falou várias vezes aqui, né, que a gente tem todas essas coisas que a gente busca, de fato elas estão dentro de nós, a gente só precisa relembrá-las. E, né, o Ina falou, né, do campo consciência alerta, né, falou do Ho Oponopono e outras técnicas que ela disse, como ela nos lembrou, né, no fundo são técnicas que proporcionam ou buscam o mesmo objetivo, né, mas com nomes diferentes. E ela falou do mentomagnetismo, do campo consciência alerta. E vendo você, Diva, falar, eu imaginei a oração de São Francisco como um mecanismo de ativação do campo de consciência alerta, que é justamente você lembrar todas esses potenciais, essas capacidades que você tem, que diante do contrário daquilo, você apresentá-las, né? Que é você buscar nas suas memórias mais profundas as coisas boas que você já fez, nas realizações que você já criou, as coisas que você já aprendeu que estão temporariamente esquecidas. E eu nunca tinha pensado nesse aspecto, né, em relação à oração de São Francisco, que agora eu vou pensar muito nisso, como um ativador do campo consciência alerta. Faltam 5 minutinhos. Vocês preferem que comece a leitura do próximo capítulo? Esse ponto, né, que a Diva e o Silva colocaram, muito bacana mesmo, a oração de São Francisco, como uma forma de despertar o campo consciência alerta. E essa parte em que Jona colocou sobre a forma de Jesus, do amor, como despertar essas potencialidades, e escutando vocês, eu fiz a ligação conosco mesmo, né? O fato de nos amarmos cada vez mais, temos ali um amor para conosco mesmo, também. Né? Ao mesmo tempo que a gente desenvolve esse amor para com o entorno, é algo que é cada vez mais progressivo, esse nos amar é uma forma de estar ali despertando essas nossas potencialidades, né? Como ela diz aqui, redescobrir essas potencialidades latentes, e daí a gente vai cada vez mais despertando e tendo uma vida interior. Então, tem um filósofo que é o Pascal, ele diz que se a pessoa ela não consegue ficar só, é porque ela não tem vida interior, né? Ela não consegue perceber todos os seus tesouros internos. Então, no momento que a gente vai se amando, cada vez mais vai despertando e descobrindo todas essas potencialidades interiores. E nessa passagem que ele fala, se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Nesse processo em que a gente, muitas vezes, não sabe a quem recorrer, com quem falar, ela também nos convida a vivenciar, né, a escuta do Cristo. Então, muitas vezes, é importante que a gente lembre desse espaço, do espaço onde a gente pode ser ouvido. Muitas vezes algumas pessoas têm a visão, né, da oração, da prece, como um espaço que, eu não preciso falar nada, Deus já sabe. Agora, ela também nos coloca um espaço de fala e de escuta.
Então, ela abre um espaço onde a gente pode se ver ali com o Cristo e ter uma conversa com Ele, nos permitindo ser ouvida por Ele, colocando ali um lugar, né? Então, eu achei bem interessante esse lugar do Cristo como um espaço para ser ouvido, muito mais amplo também, onde a gente encontra ali esse apoio, esse lugar de amparo, que para mim faz muito sentido. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma irradiação, uma visualização, foi uma que o Divaldo Franco narra, e ela faz um encontro com Cristo. E eu lembro o quanto aquilo impactou na minha vida, assim, ver aquela imagem do Cristo na minha frente, e ele falava para a gente pedir a ele. Então, a Joana, dentro dessa visão, que essa visualização é da Joana, né, que o Divaldo faz ela gravada, está no YouTube. E a Joana traz muito esse espaço de escuta pelo Cristo, da gente se ver com Ele e ter essas conversas, onde a gente pode, de forma, né, a se desnudar ali, numa conversa mais profunda com Cristo. Então, essa passagem, ela faz muito sentido para mim, porque eu lembro o quanto isso me impactou no meu processo de individuação, né? Nesse processo de busca por mim mesma, buscando Jesus mais próximo de mim e tendo com Ele um processo ainda mais próximo de conversa. Então, isso para mim fez muito sentido, permitir, né, ser escutada por Ele.